Saudações astronautas, viajantes dessa nave chamada Vida, 100 mil despertos e despertas, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu resolvi fazer um bate-papo com vocês, diferente, porque eu estou comendo canjica pela primeira vez. E eu venho tendo muitas conversas mentais com o canal, né? Eu sou facilitadora de Axis Consciousness e no Axis a gente enxerga tudo como uma entidade. Então, o canal para mim, ele é uma entidade viva. Ele é como uma pessoa que eu fico ali conversando mentalmente com ele, perguntando o que ele requer de mim, qual é o nosso momento juntos e tudo mais. Então eu percebi que eu venho tendo muitas conversas mentais com o canal, mas eu tô gravando muito pouco. Às vezes eu acho que eu gravei e depois eu percebo que eu não gravei. Eu gravei um vídeo de Ano Novo Astrológico e depois eu percebi que eu não subi o vídeo no dia do Ano Novo Astrológico. E isso não é desatenção, não, tá? É que eu tô tão numa energia assim de comunhão que essas coisas acabam sendo detalhes. Então hoje eu tô aqui comendo lentilha. Não, lentilha não, perdão. Amo lentilha, mas é canjica. E é interessante a minha história com a canjica, porque eu nasci no Rio Grande do Sul, né? Eu venho de uma família enraizada do interior que consome muita canjica desde sempre. E por 31 anos da minha vida eu disse não pra canjica. Eu não sei o motivo, eu não sei o porquê, mas eu tenho uma suspeita do porquê. E eu sempre fui uma criança diferente, sabe? Eu nunca me senti pertencente do lugar onde eu nasci, eu nunca me senti pertencente da minha família. Eu sempre me senti como uma estrangeira na minha própria família, na minha própria realidade. Eu sempre senti como se eu tivesse que suportar as coisas, porque elas nunca eram da forma que eu queria. Mas eu sempre tive pressa de ser adulta. Eu fui uma criança com muita pressa de ser adulta, porque eu sentia, era como se a minha alma sentisse que na minha vida adulta eu ia poder acessar todas aquelas coisas que eu já ansiava desde criança. E é muito bizarro, porque essa sensação ela sempre esteve presente comigo e eu nunca falei sobre ela com ninguém. E eu tenho conversado com o canal e é justamente sobre isso que eu quero trazer os próximos vídeos, os próximos conteúdos. Eu quero realmente trazer para fora a minha personalidade através dos meus olhos e comentar um pouco das ideias que eu venho tendo, de como as coisas vão acontecendo e o porquê que certas coisas se apresentam em momentos tão específicos da vida, né? Vocês podem ver aqui atrás, tá a área dormindo. A gente tá num dos quartos da minha casa. Eu tenho 3 quartos e uma das coisas que eu sempre quis muito na vida foi ter independência. E foi uma das coisas que eu nunca tive a possibilidade desde a infância. Porque vindo de uma família muito carente, muito pobre, sempre dividi quarto com irmãos. Ali na minha adolescência eu já fui morar com um namorado. Depois disso eu fui dividir casa com estudante, fui morar em república e morei com familiares e voltei a morar com namorados. E levei anos até eu conseguir morar na minha primeira kitnet sozinha. Eu já tinha uns 22 anos. Quando eu consegui morar pela primeira vez sozinha, foi quando a área chegou na minha vida. Porque eu não conseguia dormir. Eu passava as noites em claro. E eu só adormecia depois que o sol nasceu. Depois que o sol nascia. E na época eu era. A minha melhor amiga era psicóloga. E a gente tentou buscar muita informação, né, sobre o porquê que eu não dormia. Eu simplesmente não conseguia dormir. E nessa época eu já meditava, foi ali por 2017. E aí eu comecei a perceber nas minhas meditações que eu não dormia porque a vida toda eu estava acostumada a ter alguém no quarto, a dividir quarto com outras pessoas, cômodos da casa, dividir a minha intimidade com outras pessoas. E foi quando a Arya chegou na minha vida. Ela foi um presente de uma amiga. Ela já tinha sido escolhida por outra pessoa e eu botei o olho nela, eu disse que era ela, e aí a pessoa acabou desistindo e ela veio pra mim. Ela era tipo um ratinho, assim, um bebezinho, coisa fofa. A Arya tá com. Vai fazer 9 anos esse ano. E aí, quando a Arya chegou, eu voltei a dormir.
ela vinha e deitava no meu braço assim, de conchinha comigo. E eu voltei a ter a liberdade de poder dormir, porque até ela chegar, eu tive que morar sozinha pela primeira vez com 22 anos, eu não conseguia dormir. E a percepção que a gente teve na época foi que eu estava tão acostumada a ser, a ter sempre a presença de outras pessoas, que naquele momento, quando eu quis o que eu mais, quando eu consegui o que eu mais queria, que era a minha liberdade, eu me vi num momento de impotência diante da minha realidade. E claro, naquela época eu também não estava sozinha, muitos amigos acabavam dormindo em casa sempre, namorados da época e tal. Então eu acabava que eu nunca estava muito tempo sozinha. Mas a área, ela chegou na minha vida num movimento de literalmente me permitir ter uma noite tranquila de sono que eu já não tinha mais. E aí, isso também é uma coisa que eu fico pensando muito, né? Porque eu sempre quis ter muito essa reclusão. Desde novinha, eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de ficar na minha intimidade. E era uma coisa que eu não tinha. Desde morar em bairros pobres, muito barulhentos, ouvir muita gritaria de vizinhos, ter o meu sono muitas vezes roubado por barulhos, por gritaria de pessoas próximas, às vezes até mesmo a gritaria, o volume alto dentro de casa, sempre foi uma coisa que me irritou profundamente, num nível assim que eu não sei explicar pra vocês. Sabe, até hoje, ser acordada de forma brusca, o meu sono ser interrompido é uma coisa que destrói minha alma, sabe? Eu preciso de muitas horas de sono, eu sempre fui assim desde criança. E a única pessoa que sempre respeitou isso, assim, que eu tenho essa memória afetiva, que foi alguém que sempre respeitou o meu fuso horário, foi a minha avó, a avó Lígia. Porque a avó, ela. A gente tinha uma rotina à noite muito cedo, assim, muito. é, A gente era muito noveleira, minha avó era muito noveleira, então ela corria fazer a janta ali pelas 6h30, 7 horas, para que quando começasse a novela das 7 a gente já tava sentadinho em cima da cama assistindo a novela. Aquela vibe bem brasileira, assim, né? E a minha avó ela era uma ótima cozinheira. Mas ela normalmente cozinhava ao meio-dia, então eu tenho aquelas memórias assim de comidas afetivas, comidas saudáveis, brocolinha, arvorezinha que ela chamava, brócolis, almôndegas, arroz, feijão, ovo, carne de panela, deliciosa que ela fazia, saudades. Meio-dia, mas à noite a gente era muito vida louca no miojo, no cachorro quente, nos nuggets e batata frita, sempre assim umas comidas muito prontas, rápidas, instantâneas. E são as minhas saudades mais afetivas, assim, de passar os verões com a minha avó, as noites calorosas de verão com a minha avó. A gente sempre tava com aquela vibe de janela aberta, ventilador ligado, aquele calorão, assistindo a novela e comendo besteira. Só que a minha avó ela sempre dormia cedo e ela tinha o hábito de deixar o radinho ligado, então a música, né? Tanto que a minha primeira tatuagem aqui é uma nota musical. A música ela sempre esteve muito presente na minha vida e quem trouxe isso pra minha vida foi minha avó, muito boêmia, muito festeira, sagitariana, assim como eu, ela do dia 3 de dezembro, eu do dia 4. Então a minha avó, ela me trouxe essa energia de ela dormia, mas ela me deixava livre, ela me deixava brincando, ela me deixava. Normalmente eu tava brincando com os esmaltes dela, minha avó sempre foi uma mulher muito vaidosa. As minhas memórias assim são dela cozinhando de salto alto, de aventalzinho, sempre com a unha muito grande, muito bem pintada. Então ela me deixava brincar, ela adormecia, né? E me deixava livre, ela sempre deixava uma merendinha na geladeira para mim comer na madrugada, porque ela sabia que de madrugada eu ia atacar a geladeira. Às vezes ela saía para caminhar comigo na rua às 8 ou 9 horas da noite, me levava a tomar um sorvete, porque ela sabia que o meu pico de ansiedade sempre dava ali pelas 8 9 horas da noite, me dava um pico de ansiedade. Então ela saía, dava a volta na quadra comigo, me levava, sabe, desopilar aquela ansiedade. Depois a gente voltava, assistia a novela das 9. Muitas vezes ela adormecia no meio da novela e eu ficava ali pintando a minha unha com os esmaltes dela, aquelas cores, né? Aquele vermelho encarnado, aquele vinho bordô, aquele marrom, sempre batons muito fortes. Então eu ia pro banheiro, ia brincar com as maquiagens dela, muitas vezes quebrava as maquiagens dela. E a minha avó não ligava muito, sabe? Ela nunca se importou muito assim. Mas eu tenho essa memória de que ela foi uma das primeiras pessoas que me respeitava como pessoa.
Ela entendia que os nossos fusos horários eram diferentes, ela acordava muito cedo e eu dormia sempre até muito tarde. Claro, eu tava de férias, né? São as memórias assim mais fortes que eu tenho são das férias. Durante o ano eu acordava cedo, porque eu estava de manhã. Assim, meio zumbi, né? Nunca fui fã de acordar cedo. Já tive muitas rotinas que acordava cedo e tal, mas não sou fã. Hoje eu entendo que eu sou muito mais noturna, eu fluo muito mais à noite, quando todo mundo tá dormindo, quando eu tenho aquela paz de espírito para ser criativa. O meu horário é da Pantera Negra, é o horário da noite, é o horário dos felinos, né? Então, a minha avó acordava muito cedo, fazia a rotina dela, sempre uma pessoa muito organizada, com a casa sempre muito limpa, tudo muito bem feitinho. Ela me deixava dormir até a hora de almoçar. Quando estava na hora de almoçar, ela me chamava para comer. Então, isso é uma informação que eu trago que muitas poucas pessoas durante a minha vida respeitaram. O que eu sempre ouvi? Que eu era preguiçosa, que eu era uma dorminhoca, que eu era uma isso, que eu era uma aquilo. Sempre assim, muitos julgamentos, né? De pessoas muito diurnas, muitas vezes obrigadas a ser diurnas, mas que pouco compreendiam a minha cabeça, o meu emocional, a forma que eu vivo, que eu sou, né? E que hoje eu tenho essa liberdade de experienciar os vários horários do dia. Eu sou essa pessoa que agora, durante o dia, enquanto tá o sol aqui, eu sou muito devagar, eu sou muito lento, já tô passando meu segundo cafezinho, minha segunda prensa de café do dia, entenda, não é uma xícara, é o segundo litro de café do dia. E aí tô aqui tendo a minha experiência da canjica, porque foi uma coisa que eu demorei 31 anos pra experimentar. Eu nunca quis experimentar a canjica de outras pessoas. Era uma coisa assim de eu olhar pra comida e eu saber que eu não ia gostar da comida. Então eu esperei todos esses anos porque eu queria preparar minha primeira canjica com todos os ingredientes que eu achasse que ela merecesse, que deveria entrar ali. E, e hoje foi esse dia. Eu achei muito parecido com arroz doce. Eu sou apaixonada, apaixonada. Isso é uma memória afetiva da minha mãe. A minha mãe, ela sempre trouxe o arroz de leite, o arroz doce para nossa vida, com muita canela, né? Sou aquela pessoa em casa conhecida assim por despejar o pote da canela dentro do arroz de leite. E essa é uma característica muito minha, extravagante, né? Vindo de uma realidade muito pobre, de uma realidade onde a gente tinha que economizar tudo, eu sempre fui a pessoa muito extravagante, aquela pessoa assim, vamos fazer um molho vermelho, a gente vai usar tomate de verdade, a gente vai fazer um molho denso, eu não quero saber de sazon, de coisa ralinha, de pó coloral. Vamos fazer um molho branco? Vamos, mas então eu quero um molho branco de verdade, com muito queijo, creme de leite. Não quero saber de molho branco com farinha branca, entendeu? Eu sempre tive esse pensamento, só que a minha realidade era outra. Minha realidade era de extrema escassez, pobreza, até para comprar um leite condensado para fazer um doce. Às vezes era uma luta, uma dificuldade, não era uma coisa que a gente tinha possibilidade sempre. Eu lembro, assim, muitas e muitas vezes, né, da gente querer fazer um doce e não ter ovo. O ovo ser uma coisa inacessível, mesmo a gente morando no interior, era algo assim que não era acessível. Mel, sempre fui apaixonada por mel. E mesmo morando no interior, não era uma coisa acessível pra gente. Isso me chocava. Eu pensava assim, meu Deus, mas a gente mora no interior, onde tem tudo isso. E como que isso não é acessível pra gente? E aí, isso vem de uma realidade de vibrar muita escassez, né? A família toda, a gente vibrava muita escassez, muita pobreza, muita miséria. Então é como se as coisas elas não chegassem, sabe? Chegavam de alguma forma, a gente nunca passou fome, assim, a gente passou muitas situações difíceis, mas nunca passou fome. Sempre fomos muito ajudados por outras pessoas, sabe? Muitas pessoas abençoadas chegaram na nossa vida e nos abraçaram como netos, como filhos, sabe? Tipo, eu sendo uma pessoa com pai ausente, minha irmã mais velha sendo uma criança com pai ausente, meu irmão mais novo sendo uma criança com pai ausente, a gente sempre teve muitos pais na vida, pessoas que nos apadrinhavam, sabe? E nos. Bem essa vibe brasileira, do brasileiro mesmo, de nos suprir carências afetivas que o nosso próprio pai não podia nos fornecer. Então eu tenho, né? Não sei se os meus irmãos também, mas acredito que sim, tem muitas pessoas que passaram ao longo da nossa infância, da nossa vida, que não são famílias de sangue, mas que a gente tem muito carinho.
muitas vezes até mais carinho do que por pessoas de sangue mesmo, sabe? Por exemplo, os avós, né, da minha irmã mais nova são pessoas que adotaram meu irmão numa certa fase da vida. Eles eram muitos homens, muita gurizada, assim, então a gente tem muitas memórias boas de ir pro rio, brincar, sabe? Eles plantavam tabaco, eles plantavam folhas de tabaco, né? Tinha as fases de colheita de tabaco, então a gente brincava muito naqueles galpões de tabaco e tal, fazia as casinhas empoleradas naqueles galpões com os isopor. São memórias afetivas que a gente criou dentro do meio que a gente tinha. E a gente acessa muito as memórias através das comidas, né? E eu não sei se eu gravei alguma cena que eu possa ter visto alguém fazendo uma canjica meio mal feita, meio aquela coisa de açúcar e leite. E eu não curti muito a ideia, eu olhava pra canjica e meu nariz torcia. Mas também tem outras coisas que quando criança eu não comia de jeito maneira. Uma delas é que um dos meus tios tinha um pé gigante de abacate. Minha mãe era apaixonada por abacate e eu não gostava de jeito nenhum de abacate quando eu era criança. E hoje eu amo abacate, eu amo guacamole, abacate salgado, abacate doce, batida de abacate, qualquer coisa, bolo de abacate. Amo. E eu também não era muito fã de salada. Hoje em dia eu também, assim, não sou uma grande fã de salada, mas eu aprendi a fazer os legumes e as verduras de acordo com o meu paladar, né? É até curioso, porque quando eu vou num restaurante e o tomate vem em rodela, eu não como. A não ser que eu pegue o tomate, eu pique ele todo, e aí que vai dar todo um trabalho ali pra tirar as sementes e tal, mas se ele vir em rodela e eu tiver meio com pressa, eu não como de jeito nenhum. Mas na minha casa eu posso chegar a comer 3 tomates numa refeição, porque eu vou picar ele bem picadinho, bem lavadinho. E eu sou apaixonada por tomate dessa forma. Que louco, né? Então, hoje eu tava aqui pensando, conversando com vocês mentalmente. Daí eu pensei, por que não? Vou gravar um vídeo, né? Já que a gente já tá conversando, já estamos tendo essa conversa mentalmente, já tô ensaiando, né? O vídeo mentalmente, então eu vou abrir a câmera e vou gravar de uma forma diferente, mostrando aqui que eu estou comendo canjica pela primeira vez. E é claro que ela está muito bem condimentada, ficou mais de 24 horas de molho, fiz toda a preparação legal ali, tem leite condensado, cravo, canela, leite. Foi um bom tempo de cozimento. E agora ela tá aqui do jeitinho que eu gosto. Essa aqui é uma lentilha, por que eu tô falando lentilha, gente? Não sei. Eu amo lentilha também. E eu aprendi a fazer uma lentilha com árabe que eu trabalhei, que é uma lentilha diferenciada. Uma receita árabe. Amo, amo muito. Eu gosto muito de comida. Eu tenho uma Lilith em touro. Eu acredito que muito desse meu gosto por sofisticação, por coisas caras, por luxo, por conforto, vem dessa Lilith em touro. Só que é aí que mora o detalhe. Eu levei muitos anos pra conquistar conforto na minha vida, né? E aí quando eu falei que esse é um dos quartos, foi porque alguns anos atrás eu visitei uma casa de uma amiga, uma conhecida, e ela era casada e tinha 2 filhos. E eu vi algo na casa dela que me chamou muita atenção, que era justamente essa rotatividade de quartos. Eles tinham 3 quartos com decorações totalmente diferentes, mas eles não tinham um quarto. Ou seja, qualquer um podia dormir no quarto que escolhesse. Eles tinham essa rotatividade de quartos. Eu achei aquilo incrível. Eu achei um exercício de desapego incrível. E aí eu coloquei na minha cabeça que o dia que eu fosse ter minha casa, né, que eu pudesse ter um apartamento maior, que eu gosto dessa vibe de apartamento, eu não gosto de morar em casas, eu defini que eu teria vários ambientes também. Teria vários quartos, se fosse possível, para que, sabe, hoje eu tô numa vibe, eu tô aqui, e amanhã eu tô noutra vibe, eu tô lá. Então eu escolhi, né? Eu lembro qual foi o momento que eu desejei, que eu criei, que eu vi isso de forma consciente. Eu falei, eu quero isso pra minha vida. Só que percebe, né? Todas essas coisas demoraram muito pra acontecer, muito mesmo. Porque nos últimos anos eu fiquei rolando pra lá e pra cá, dependendo muito assim de terceiros. Já cheguei a morar em hostel
dormindo no quarto com pessoas extremamente desconhecidas. Às vezes eu dei sorte, às vezes eu não dei sorte, né? Então, eu sempre estive muito vulnerável. Eu senti que a vida ela sempre me deixou muito vulnerável. São coisas que pessoas que eu conheço, pessoas da minha família, jamais se permitiriam, por exemplo, dormir num quarto com uma pessoa totalmente estranha que você nunca viu na vida. E já pra mim isso sempre foi muito normal, foi o meu normal desde a infância. Então, conquistar a minha privacidade, conquistar a minha independência, né? Tipo, hoje eu não saio de casa, eu evito ao máximo possível ir lá fora. Sério mesmo. Eu amo ficar dentro de casa. Além de agora, teve 2 temporadas que eu fiquei totalmente isolada. Uma foi na Praia do Rosa, que eu aluguei uma cabana lá no alto de uma montanha e me isolei lá com os meus gatos. E depois disso, eu fiquei 40 dias trancada em Porto Alegre no apartamento fazendo modo caverna. E, e agora eu tô tendo essa experiência de novo, que não é bem uma experiência modo caverna, mas é uma experiência tipo, estou usufruindo de cada cantinho da minha casa. Porque cada cantinho dessa casa foi pensado, foi imaginado, foi desejado, foi plantada a sementinha e eu fiquei ali anos esperando colher isso, né? Então, tipo, cada decoração, cada coisa que vai mudando, é tudo muito bem pensado, muito bem planejado. E ainda tá tudo muito devagar, sabe? Eu trabalho muito com as cores, né? Vocês podem ver que atrás de mim tem verde, tem rosa, a minha cumbuquinha aqui é rosa. Então, assim, muito trabalho no chakra cardíaco, muito trabalho ali nas emoções, no perdão, sabe? No liberar as mágoas, porque eu tenho uma lua em Capricórnio que me deixa ser uma pessoa muito rancorosa. Então, por mais que a minha vontade de perdoar as pessoas seja gigantesca, são muitas coisas, são muitas coisas pra perdoar. E eu acho que boa parte do trabalho, assim, de vidas passadas eu já fiz. Agora eu já tô bem na parte, assim, de perdoar as coisas mais recentes que aconteceram, sabe? Dar tempo ao tempo. Mas eu tenho essa consciência, gente, não posso mentir. Eu sou uma pessoa muito rancorosa. Isso vai de oposto com o que o Hélio Couto fala, né? Que a gente tem que soltar, que a gente tem que perdoar. Então eu tô sempre ali fazendo Ho'oponopono, tô sempre ali fazendo esses exercícios diariamente pra ser uma pessoa melhor, mas às vezes eu me sinto muito Lula Molusco, né? Do Bob Esponja. Sempre mal-humorada, ranzinza, reclamona. Então eu tenho que cuidar, assim, desse meu lado melancólico, desse meu lado meio Lana Del Rey, que às vezes você quer ficar ouvindo Amy House, uma Adele da vida. Mas eu sinto também que quando eu me permito ir no fundo do poço, que assim, começa a ficar nublado, já começa a tocar uma Lana Del Rey na minha cabeça, já vem aquela vontadezinha de fazer um cafezinho, um chá, de botar um pijama quentinho, me jogar na cama. E normalmente nesses dias eu vou pro fundo do poço. Só que desse fundo do poço sempre surge algo muito criativo. Então eu parei de me julgar, entendeu? Eu mesma entrava muito no julgamento comigo com esses meus momentos de depressão profunda e que no primeiro dia eu acho que eu vou cair na cama e eu vou ficar, sei lá, 10 dias sem sair da cama, mas no terceiro dia eu já tô ativamente criativa. Então eu comecei a perceber que são os meus movimentos de fundo de poço que me trazem as coisas mais incríveis que eu criei até hoje, né? Muitas delas eu não compartilho aqui no canal, eu tenho muitos projetos em paralelo, muitas coisas acontecem mesmo. Por exemplo, hoje me deu vontade de criar um novo perfil no Instagram só para compartilhar todas as fotos que eu já tirei ao longo da minha vida de paisagens e que estão todas no meu Google Fotos e que eu nunca postei. São fotos assim incríveis de nascer do sol, pôr do sol, do mar, de vários lugares que eu já viajei, que eu observei paisagens, os detalhes. Eu sou uma pessoa muito, muito, muito detalhista. Eu posso não falar muito, mas eu observo tudo, tudo, tudo. Microexpressões faciais, o comportamento das pessoas, onde é que tá a mão delas. Eu adoro séries como Light to Me, que ele observa as microexpressões faciais. Eu estudo muito isso. Eu adoro esse universo, sabe? De misturar espiritualidade, ciência e linguagem corporal, e linguagem egípcia, e linguagem do corpo. E isso é uma coisa que me deixa muito exausta, porque quando eu tô num ambiente com muitas pessoas, eu tô observando tudo, sabe? Um dos meus personagens favoritos do mundo é Sherlock Holmes. Eu tô observando tudo, como essas pessoas estão se comportando, como tá os lábios dela, o olhar, o que elas estão falando sobre
o que elas estão pensando, observando, porque daí vem aquela energia oraculista, né, de capital mental das pessoas também. Muitas vezes eu percebo que elas estão falando uma coisa, mas estão pensando outra. Então isso tudo acaba sendo muito exaustivo para mim. E eu sempre pensei que eu fosse uma pessoa extrovertida, né? Como sagitariana, eu sempre pensei assim, não, eu sou uma pessoa extrovertida. Eu me conecto quando eu vejo pessoas. Então, muitas vezes, durante muitos anos, eu busquei ir para fora para me recarregar no mundo e eu voltei mais exaurida ainda. E muitas dessas vezes eu já morava com pessoas que me deixavam o tempo todo exauridas porque elas me consumiam muito, né? E, e tudo isso foi para me ensinar a me posicionar, vocês acreditam? Todos esses anos dessas experiências, hoje eu percebo que foi justamente para mim aprender a me colocar em primeiro lugar, a me priorizar e dizer não. Agora eu preciso de mim, eu preciso do meu tempo, eu preciso do meu tempo aqui com a área, eu preciso me resetar, eu preciso ir para dentro de mim, preciso mergulhar nas minhas profundezas, nas minhas trevas, na minha sombra e depois emergir disso tudo. Então, quando eu emergir disso tudo, eu volto a falar com você. Quando eu emergir disso tudo, eu vou ter tempo pra você de novo. Enquanto eu estiver aqui sentindo que eu preciso estar dentro de mim, no meu furacão, eu vou dedicar esse tempo pra mim. E foi aí que a minha vida começou a mudar. Foi aí que eu comecei a ter, finalmente, a privacidade que eu sempre quis. A liberdade de horários que eu sempre quis, né? Eu... Um dos meus personagens favoritos da televisão, da Globo, foi o Niman, que ele era o arquirrival do Leal na novela Tempos Modernos. Eu adorava aquela novela. Era uma novela que passou no horário das 7, acredito eu. Eu ainda era adolescente, estava ali no ensino fundamental, acredito. E tinha a Nelinha, né, que ela era astrônoma, então ela estava sempre imersa lá no mundo dela, estudando os astros. E o pai dela tinha um arquirrival que esse homem sumiu por anos, ninguém sabia do paradeiro dele, e ele tava lá recluso numa mansão e tal, desenvolvendo tecnologia, e aí ele surge com a Grazi Massafera, né, com uma personagem que era uma robô que lutava meio Matrix, assim, com aquelas roupas de couro. E eu achava incrível, tanto o Niman quanto a Nelinha, né? O quanto eles tinham esse poder de focar a Nelinha no que ela gostava, no que ela era apaixonada e perder a noção do tempo lá, fazendo o que ela amava. E o Nimon por ele ter esse poder de sair da sociedade, de viver fora da caixa, de viver recluso, focado também na tecnologia e nos trabalhos lá que ele estava desenvolvendo. Claro, ele era um. Como que se fala? Ele era um vilão, né? Mas ele era um vilão que eu curtia muito. Então, assim, era um fetiche que eu tinha, sabe? Eu olhava para aquele personagem e eu imaginava assim, cara, um dia eu quero ter essa liberdade de poder ir para onde eu quiser, ficar sem falar com ninguém, pelo tempo que eu achar necessário, assim, sem ninguém me cobrando, sem ninguém me exigindo nada, apenas deixando eu respirar, eu existir, eu ser eu mesma, porque nesse dia eu vou ser muito feliz, sabe? Era esse o pensamento que eu tinha. E hoje eu sou essa pessoa, cara, porque o meu marido viaja muito, ele viaja a trabalho. Então eu tenho esses momentos assim de ficar completamente só com os gatos. E muitas vezes, né, eles estão aí dormindo o dia inteiro. Estão os dois ali dormindo. E é muito bom. A hora passa, eu tô fazendo várias coisas, eu vou pipocando de uma coisa pra outra, eu perco o foco, daqui a pouco eu tô comendo, daqui a pouco eu tô fazendo outra coisa, daqui a pouco eu tô vendo uma série, daqui a pouco eu tô trabalhando, daqui a pouco eu tô criando outro projeto. E aí, assim, é tipo aqueles time lá. Como é que fala? Time. Aqueles time que passa assim, aqueles vídeos que você acelera rapidinho, sabe? Que você vê o sol levanta, o sol desce, o sol levanta, o sol desce, o sol levanta, o sol desce. Time lapse. Ah, eu não lembro agora. E eu tô ali focada nas minhas coisas. Eu acho isso incrível. Isso é a realização de um sonho pra mim. O que a maioria das pessoas pensaria, tipo, nossa, que bizarro, né? Você não tem amigo, não? Cara, muitos poucos hoje. Vejo muito pouco, falo muito pouco com o mundo externo. Muitos poucos clientes, muito pouco contato, assim, externo. A coisa, ela flui de um lugar muito mais, assim, de conversação com os meus guias espirituais. E não, eu não tô esquizofrênica, não.
A minha sorte, né? O que me ajudou muito nesse processo foi que o meu marido, ele tem uma mediunidade muito grande também. Enquanto eu tô escutando e eu tô falando com os meus guias, ele tá enxergando. Isso me trouxe para um lugar de muito mais serenidade, porque chegou uns momentos da minha vida que eu percebia que as pessoas achavam que eu tava ficando esquizofrênica, assim, né? De tanta conversação mental que eu tinha com seres extrafísicos. E aí, o meu marido chegar na minha vida e ter essa percepção, né? Ele conseguir enxergar, visualizar, assim, quem tá ali na minha frente conversando comigo. E o fato dele ser uma pessoa muito elevada naturalmente, assim, uma pessoa muito serena, muito tranquila, me trouxe, assim, essa espiritualidade com mais pé no chão, sabe? De eu já senti confiança no que eu tava vendo, no que eu tava sentindo, mas ele me trazer essa confiança em dobro de que é aquilo ali mesmo, né? E eu tô muito focada no meu momento de vida, no meu desenvolvimento espiritual e me tornar uma melhor pessoa. E hoje eu consigo perceber que a minha evolução foi muito grande desde o começo da trajetória, né? Do despertar mesmo, que começou ali em 2020. O grande despertar, né? Já tinha começado um pouco antes, mas o momento de impacto, assim, que os meus mentores disseram: olha, tua vida vai mudar daqui pra frente. Você não vai ter muito livre-arbítrio, não. Você vai ter que focar nisso, nisso, nisso. E realmente tudo aconteceu como eles falaram, né? Foi momentos de muita dificuldade, assim, que eu passei, mas de muita lapidação. E hoje eu tô bem feliz porque eu olho pra trás e eu vejo que valeu cada segundo, cada minuto. A pessoa que eu era, eu queria mudar ela constantemente o tempo todo. Eu era muito infeliz e muito insatisfeita com quem eu era. A pessoa que tentava agradar todos o tempo todo, que tentava ser aquilo que eu achava que os outros esperavam de mim, era muito insalubre, sabe? Era muito exaustivo. E hoje eu me sinto nesse lugar que eu não preciso provar nada pra ninguém, eu não preciso forçar nada com ninguém. Tudo vem e vai muito leve da minha vida, então se não vem é porque não é pra vir, sabe? Se sai é porque é pra sair. Eu não insisto, eu não teimo. Eu tô muito no movimento do Hélio Couto, assim, de soltar. Solta tudo. O que pra mim foi muito difícil, porque eu sempre fui uma pessoa muito apegada mesmo. Eu era aquela pessoa que ficava postando TBT dos amigos que nem eram meus amigos, que ficava repostando memórias de pessoas que estavam nem lembrando que eu existia. Sempre muito apegada a fotos. Pra mim foi muito difícil o movimento de apagar fotos de ex-amigos. Sempre foi muito difícil, que eu pensava assim, nossa, mas e se um dia a gente voltar a ser amigo? Talvez daqui 20 anos eu encontre essa pessoa e eu vou ter fotos nossas pra recordar e aí eu vou ter apagado as fotos, sabe? Aquele apego. Mas aí, aos poucos, eu fui trocando, movimentando toda essa energia e fui percebendo que isso trouxe muito mais leveza pra minha vida. Muito mais leveza pra minha vida, né? E outras coisas foram entrando também, tipo hobbies que eu não tinha antes, desejos por coisas que nunca passou na minha cabeça, nunca imaginei gostar de certas coisas que eu via assim e eu achava absurdas e que hoje faz total sentido. Tipo, uma delas é eu não recebo visita na minha casa. Já vai fazer 1 ano que eu moro aqui, eu nunca recebi nenhuma visita na minha casa. E não pretendo receber visitas. Porque eu odiava quando eu queria ficar em casa sozinha e a minha família recebia visitas e eu era invadida e eu era obrigada a fazer sala para pessoas que eu não tava afim. E eu era obrigada a interagir, principalmente quando eu era criança, e vinham crianças para minha casa e me obrigavam a brincar com essas crianças quando eu não queria brincar com elas. Eu queria fazer qualquer coisa, menos brincar com aquelas crianças, e aí eu era obrigada socialmente a brincar com aquelas crianças. Aquilo me levava para um lugar de ranço, ao ponto de hoje eu ser uma adulta que eu não recebo visitas na minha casa. E não sinto a menor falta. Tanto que aqui em casa a gente não tem horário para comer, a gente não tem nenhuma refeição fixa no dia. E eu sempre falo pro meu marido que se um dia a gente tiver filhos, eles vão crescer seguindo muito a energia deles, muito a vontade deles, assim, tipo, eles vão dormir a hora que eles
sentirem que eles têm que dormir, eles vão comer a hora que eles disserem que eles estão com fome, eu vou sempre tentar deixar tudo muito disponível, que é o que a gente tenta fazer pra nós, assim, tipo, olha, somos dois adultos independentes, se tu tá com vontade de comer uma coisa, a cozinha é ali, o armário é ali, você faz o que você tiver afim. Eu sou uma pessoa independente, adulta, eu como. Se eu tiver só afim de comer açúcar, eu vou comer só açúcar. Se eu não tiver afim de comer nada, eu não vou comer nada. Se eu tiver afim de cozinhar, eu vou cozinhar. Se a gente tiver afim de fazer uma comida juntos, a gente vai fazer, mas é muito essa liberdade, sabe? Eu sempre tive dentro da minha cabeça que o casamento ele precisava ser uma construção a dois de identidade, assim, tipo, a casa ela tem que ser representada pelas pessoas que habitam nela. Os itens da casa eles precisam ser escolhidos por ambas as pessoas para que elas se sintam confortáveis, elas sintam que aquele é o tempo delas, é o ambiente delas. Eu sinto que o corpo, né, por toda a experiência que eu passei ali na pandemia, eu preciso honrar muito o que o meu corpo quer, os nutrientes que o meu corpo quer, o que o meu corpo tá pedindo. Tenho que estar muito atenta aos ingredientes, aos elementos que o meu corpo tá necessitando para equilibrar minha terra, meu fogo, minha água, meu ar, meu éter. Então, assim, não tem como eu ter a mesma alimentação que a outra pessoa, porque a outra pessoa tá tendo o dia todo experiências diferentes das minhas. Ela tem outro tipo, biotipo. Por exemplo, eu sou colérica, outra pessoa é fleumática. As necessidades dela são totalmente diferentes da minha, então não tem como ter a mesma alimentação. Não tem como. E eu sou uma pessoa muito assim da hora, eu não consigo fazer nada planejado com antecedência. Tipo assim, planejar, por exemplo, as marmitas da semana ou a rotina alimentar da semana, impossível. Eu só sei o que eu quero comer, tipo, na hora que eu tô com fome. Ai, me deu fome agora, eu tô com vontade de quê hoje? Aí eu já tava com vontade de comer canjica. Então vamos lá, vamos fazer essa tal da canjica. Hoje eu vou experimentar como é que é esse trem aí, entendeu? E tá aprovado. Tá aprovado. Gostei da canjica. Do meu jeito, com a minha receita. Vou comer mais um pouquinho aqui. E é isso, gente. Esse foi o vlog de hoje. Continuam dormindo. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijos!